Agora, para conhecer Santos, a senhora Miriam Buide, psiquiatra, psicóloga, militante do Fórum Mineiro de Saúde Mental e da Rede Internúcleos da Luta Antimanicomial, RENILA, ex-coordenadora da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde do SUS-BH. Eu sou mais disciplinada, da comissão organizadora ia pegar mal, porque eu falei para todo mundo 10 minutos. Então, vamos lá. Eu escrevi para o que não... Vamos lá. A partir de uma portaria do Ministério da Saúde, de janeiro de 1991, que definia a quantidade de AIH, todo mundo sabe, autorização de internação hospitalar, então, que definia a quantidade de AIH que seria distribuída mensalmente para cada estado da federação, e a partir do reconhecimento da total inexistência de estudos epidemiológicos e a escassez de dados qualitativos e quantitativos sobre os serviços prestados nos hospitais psiquiátricos, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais publicou uma resolução em maio de 1991, nomeando uma comissão especial de saúde mental, que propôs a realização de um diagnóstico da rede hospitalar psiquiátrica pública e privada em loco. Ou seja, talvez mais de uma centena de profissionais da saúde mental deslocaram-se, no ano de 1991, por todo o Estado, no período de junho a setembro, conhecendo, na época, os 36 hospitais psiquiátricos existentes, com seus 8.100 leitos, e entrevistando cerca de 4.300 pacientes que estavam internados há mais de 45 dias. Foi esse o recorte da pesquisa. Quem tivesse internado há mais de 45 dias, a gente iria entrevistar, e foi um total de 4.300 pessoas. Acho que nós, não sei se nós temos aqui mais pessoas que participaram. Rosalina, Abílio, claro, eu, Bianca participou? Bianca, então, é só falar, eu não, Quem? Ângela, Conceição, é isso aí. Era fantástico, mas vamos lá. Então, eu falei que não ia delongar, vamos lá. Pela primeira vez, então, o poder público assumia a sua obrigação de, pelo menos, conhecer que tipo de assistência era prestada por um setor que recebia dos cofres públicos aquilo que correspondia ao segundo maior gasto na área da saúde. No Brasil, tínhamos, na época, mais leitos psiquiátricos do que pediátricos, cerca de 80 mil leitos. Pois bem, o que encontramos e vimos horrorizou a todos, e a imensa maioria das pessoas envolvidas, como o Barreto diz, do terceiro encontro, nunca mais seríamos os mesmos. E o compromisso com as mudanças necessárias era pactuado nas longas noites que a equipe passava conversando entre a vistoria de um hospital e outro, e entre uma cidade e outra. O relatório final apresentou alguns dados que eu gostaria rapidamente de passar para vocês. Por exemplo, que as 3 regiões, que a gente chamava do buraco negro, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Barbacena, que contavam com um pouquinho mais de 30% da população do Estado, concentravam 73% dos leitos psiquiátricos. Que, na imensa maioria dos hospitais, nós observamos uma típica arquitetura, óbvio, de confinamento, aquilo que nós já vimos, portas de ferro, tranca, grades nas janelas, nos postos de enfermagem, cama, mesa, banco de alvenaria, iluminação inexistente ou insuficiente, sem ventilação, área mínima para os leitos, leitos insuficientes, presença de celas fortes, assim, óbvias, porque nem todos existiam de uma maneira ou de outra, mas aquelas celas fortes, com grades, com trancas, em 14 hospitais, em outros tantos, esgoto a céu aberto. Na verdade, nenhum dos 36 hospitais psiquiátricos, eles atendiam minimamente às normas técnicas da época do Ministério da Saúde. Nós também fizemos um estudo dos prontuários, também, além da entrevista, dos prontuários.
E nós vimos que, apesar, né, do chamado risco de hétero e autoagressividade serem frequentemente usadas como critério de internação psiquiátrica, nós constatamos que a maior parte dos pacientes não apresentava qualquer risco para si ou para terceiros. A média de internação era de 6 anos. Em média, a prescrição dos medicamentos se mantinha a mesma há 8 meses. E eles se mantinham internados. Mesmo naquela época, quando não dispunhamos de qualquer serviço substitutivo, não tínhamos qualquer experiência com isso, né, com a desinstitucionalização, a gente já dava conta de propor a alta hospitalar para 82% dos pacientes internados. Pois bem, conhecidos os hospitais, também foi no ano de 91, qualquer proposta de mudança nos moldes da desinstitucionalização nos impunha conhecer uma outra face. Tínhamos que rumar para Santos. No dia 15 de setembro de 91, um grupo composto por 2 enfermeiras, 4 terapeutas ocupacionais, 2 auxiliares de enfermagem, um psicólogo, um médico residente em psiquiatria e 3 psiquiatras, na sua maioria do Instituto Raul Soares, era isso que tínhamos, não tínhamos, né, um serviço substitutivo, então era lá do Instituto Raul Soares. Então, essa equipe parte com destino ao município de Santos para conhecer o seu serviço de saúde mental numa viagem que durou 5 dias. De Buzum, nós somos de Buzum. O interesse pelo trabalho desenvolvido em Santos não foi aleatório, na época. A partir da intervenção da prefeitura local, em 89, no único hospital psiquiátrico da cidade, criou-se um novo modelo de assistência em saúde mental, cuja originalidade e eficácia já tinha obtido reconhecimento a nível nacional. Segundo o relatório que a gente elaborou, aliás, é um relatório que foi a primeira descrição da experiência de Santos. Santos não escreveu muito, né? Santos escreveu pouco sobre a experiência. E o primeiro documento que tem falando da experiência de Santos fomos nós que escrevemos. Então, segundo o relatório que elaboramos logo após a visita, o trabalho de saúde mental de Santos caracterizava-se por uma audaciosa simplicidade. Firmemente organizado em torno de um projeto de desinstitucionalização, tomava como prioridade a conquista da cidadania do paciente psiquiátrico e tratava-se de promover a sua reinserção no convívio social, de modo tal que pudesse exercer seus direitos e deveres de cidadão. Essa descrição, que nos dias de hoje é um princípio que norteia toda a nossa prática, né, do dia a dia, óbvia, quando falamos de reforma psiquiátrica ou de luta antimanicomial, naquela época, para nós, filhotes de hospício, né, nós todos com formação dentro de hospício, né, ou então, e que, além de tudo, né, trabalhávamos dentro do hospital, ela era de uma audácia ímpar. Porque ela não só demonstrava largamente a viabilidade prática da proposta de deshospitalização, como resgatava a possibilidade de um serviço público digno e operante. Tudo isso possibilitado por um encontro perfeito, foi o que nos encantou, né? Que era a seriedade e o compromisso dos profissionais da área, encontrando respaldo a nível governamental, na medida em que a Prefeitura de Santos vinha sustentando bravamente suas diretrizes de trabalho. Da mesma forma, outra coisa também que nos encantou, né, era de como a população de Santos via com simpatia e respeito o esforço realizado. Tanto é que, na outra eleição, né, de que teve em Santos, na segunda eleição, o que era mais bem visto pela população era justamente o projeto de saúde mental. Nós fomos conhecer, então, tudo lá. Vamos conhecer a Casa de Saúde Anchieta, que antes tinha 600 pacientes e, na época, estava com 114. O serviço de urgência psiquiátrica, que funciona ainda, né, no pronto-socorro da cidade. Na época, chamavam NAPs, né, o Núcleo de Atenção Psicossocial, tinham 2 NAPs apenas, mas que já funcionavam 24 horas. Os núcleos de trabalho com cultivo de plantas medicinais,
lembro que eu fiquei encantada, a questão da fábrica de blocos de concreto e a reciclagem com lixo. Visitamos o centro de convivência, que foi o máximo, né, que é a sede do já famoso, na época, Projeto Tantã, né, que surge logo nos primeiros momentos da intervenção na Anchieta, quando a equipe avaliou, na época, a necessidade de fundar, desde o início, o acesso à cultura como forma de troca social. A visita, como eu disse, foi assim, emocionante e muito perturbadora. Mas tem 5 minutos ainda? Você está puxando o saco. A visita foi... Estou acabando, tá bom. Então é que é 10, né? Então já estou acabando. A visita foi emocionante, perturbadora, claro, né? Nós estávamos acabando de sair de uma vistoria de hospital psiquiátrico, né? Hospitais que nunca haviam sido vistoriados antes, portanto, nas piores condições possíveis, e, como eu já disse, trabalhávamos todas num hospital psiquiátrico. A gente foi a Santos para pensar uma proposta para o Raul Soares, que, infelizmente, ainda não acabou, mas 4 anos nos esperam, não é? Então, chegaremos lá, mas, independente disso, vamos lá, e nos encontrávamos, naquele momento, imersos justamente no avesso daquele único modelo que tínhamos experimentado. Nós também viramos do avesso, né? Tínhamos acabado de testemunhar, ao vivo, o surgimento de uma política de saúde mental que prescindia do hospício, assegurava qualidade na atenção e cidadania para o viver, que desafiava toda e qualquer forma de tecnicismo, que convocava a sociedade a se envolver e se responsabilizar em todo o processo. Retornamos para BH com o firme propósito de não recuar diante da originalidade daquilo que encontramos, propiciando a aceitação efetiva de suas implicações em nossa prática de trabalhadores de saúde mental do serviço público. E o resto da história a Catita vai contar. Agora, é impossível falar desses 2 momentos, né, que vivemos em 91 e o que viveríamos a partir de 93, com a vitória da Frente BH Popular, e a partir daí começou a política de saúde mental substitutiva, não é? Onde o César Rodrigues Campos é um dos que, né, claro, estou citando aqui, foi secretário municipal de saúde, mas a menção tanto a ele quanto a Davi Capistrano, né? A eles, a nossa gratidão, o nosso amor e a nossa muita saudade, que falta que eles nos fazem, né? Obrigada.